Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então paramos aqui, nessa brincadeira no último vídeo. Mas antes da gente dar continuidade, eu não sei porque o vídeo no finalzinho ele ficou com uma qualidade de imagem bem ruim. Então eu queria retomar aqui com vocês essa imagem, porque acho que não deu para ver direito, Não sei o que aconteceu. Mas tá aqui os valores da energia de ligação desses haletos de hidrogênio e recolocando o meu argumento, Então, por que o ácido fluorídrico é um ácido moderado? Porque essa ligação HF ela é muito estável, Tanto é que a energia que eu tenho que gastar para rompê-la, ela é uma energia bem grande. Isso acaba justificando o fato desse próton, apesar de ter um polo positivo bem grande, não protonar com facilidade a água, ou protonar a água com menor facilidade do que esse próton que está presente lá no ácido clorídrico. Essa ligação aqui ela é mais fraca, Então esse próton protona a água com muito mais facilidade do que esse. Estamos aqui tentando justificar o porquê da força, das diferentes forças entre os átomos, Entre os ácidos, aliás. E aí, é claro, essas energias de ligações também dá para justificar a partir de estruturas. Vocês devem ter visto isso lá em Química Geral, Química Geral 1. Então, por exemplo, essa energia de ligação é maior do que essa energia de ligação. Essa ligação é mais forte do que essa ligação. Por quê? Porque se você olhar aqui o átomo de HF, quer dizer, a molécula de HF, o flúor, ele é um átomo pequeno, Como ele é um átomo pequeno, o próton dele, que está lá no núcleo, está muito mais próximo do par de elétrons, causando aqui uma atração e deixando essa ligação forte, do que quando a gente pensa, por exemplo, a ligação HCl. O Cl, ele é um átomo grande, Então, o núcleo, ele está mais longe, do parzinho de elétrons. Então, isso daqui torna essa ligação mais frágil. Existem vários fatores que vão contribuir para que essa ligação seja mais forte ou mais fraca. Isso é um assunto que vocês já devem ter visto lá em Química Geral 1. Não vou ficar retomando isso aqui, tá? Eu só estou relembrando rapidamente. Beleza? Então, voltando aqui para o que a gente estava discutindo. Como é que a gente pode, a partir de estruturas muito parecidas, onde eu só vou aumentando a quantidade de oxigênios, como é que a gente pode justificar o fato de quanto mais oxigênios eu tiver na minha estrutura, mais forte é o ácido? Ora, simples, é só pensar assim, Vamos desenhar a fórmula estrutural do HClO. O HClO é mais ou menos uma coisa assim, O H conectado com o oxigênio, que está conectado com um átomo de cloro. Certo? Então, se a gente pudesse representar o polo positivo do hidrogênio aqui, vamos pensar só na ligação OH. Aqui eu tenho um polo positivo e aqui um polo negativo, Então, só que quando eu coloco aqui um átomo de cloro, esse átomo de cloro também é eletronegativo. Então ele contribui para que esse sinal positivo aqui seja um pouquinho maior, Então esse hidrogênio ele tem um polo positivo relativamente grande. O que acontece? Quando eu penso na interação da molécula de água que é negativa desse canto aqui, com esse polo positivo, existe uma facilidade de protonar
a água. Qual que é a facilidade, professor? Não importa aqui. Existe uma facilidade X de protonar água. Agora, quando eu aumento o número de oxigênios na estrutura, essa molécula é essa daqui, ó. Tá vendo? Ó, essa molécula que a gente desenhou é essa daqui. Agora vamos desenhar uma outra estrutura, só que com 2 oxigênios. Então vai ficar assim, ó. ClOH, e esse Cl está conectado com outro oxigênio, ó, HClO2. Essa daqui é a estrutura dessa substância aqui, certo? Muito bem. Quando a gente pensa no polo positivo aqui, ó, você tem essa estrutura que é eletronegativa, que puxa o eletrãozinho do hidrogênio. Você tem essa estrutura que também é eletronegativa, que também contribui, e você tem essa. Então, ó, você tem 3 caras puxando, contribuindo para que o par de elétrons venha mais para cá, ó, e que eu tenha uma molécula mais polar, uma polarização maior. Então, se eu pudesse representar por meio de um sinal positivo o dipolo aqui positivo no hidrogênio, e de uma maneira comparativa com o que tem ali em cima, ó, esse sinal positivo aqui é muito maior, ó, porque eu tenho 3 estruturinhas puxando, né? Contribuindo para que esse par de elétrons venha mais para cá, para o canto de cá, e que eu tenha uma molécula mais polar. Quando eu penso na interação desse hidrogênio que tem um polo positivo maior do que esse hidrogênio, ele vai ter uma facilidade muito maior de protonar a água do que esse daqui, certo? Essa é a lógica que está por trás. Então, eu não vou fazer para todos, né? Eu já tenho ali o slide pronto. Olha só o que acontece. Olha lá. Mas à medida que eu vou inserindo, ó, mais e mais oxigênios na estrutura, eu vou tornando esse hidrogênio mais positivo. Então esse hidrogênio, ele é positivo. Esse aqui, ó, como eu tenho 3 estruturinhas puxando, olha lá, os elétrons, ele é mais positivo. Esse aqui mais ainda, e esse aqui é um super hidrogênio positivão. Esse cara aqui tem alta tendência para protonar a água. É isso que a gente tem que olhar. Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu compreender o porquê que, de modo geral, à medida que eu vou aumentando o número de oxigênios na minha molécula, mais forte é o meu oxiácido, certo? É bem por aí a brincadeira. Muito bem. Então, tudo isso daqui nós já vimos, né? Acho que em algum momento algum professor já mostrou para vocês que essa daqui é a reação, a equação de ionização simplificada. A equação de ionização correta é onde o ácido protona a água, aí eu formo o íon H3O+, né? Então, olha lá. Vem com o tio. Estamos aqui discutindo coisas, né? Estamos aqui, olha lá. Então, se eu pego o HCl, quando eu jogo ele em água, eu vou ter, né, a protonação da água. Então eu vou formar o H3O+ e Cl-. Essa daqui é a equação mais completinha, mais bonitinha. A equação simplificada, né, a equação de ionização simplificada, fica assim, ó, HCl mais água, dando H mais Cl-. Olha, perceba que essa estrutura é igual a essa, né? Essa estrutura é a simplificação dessa. Quando eu escrevo assim, é só para economizar caracteres. Na verdade, o que está acontecendo é isso aqui, ó. Então, toda vez que você vê isso, você tem que entender que isso é igual a isso. Tem o mesmo significado. Tá ok? Muito bem. Então, acho que
já trabalhamos de uma maneira minimamente adequada, já vimos aqui, vamos lá para o nosso checklist, né? Já vimos as teorias ácido-base, já vimos tanto para ácido quanto para base, já vimos a nomenclatura de ácido e de base, já vimos pH e pOH, todo mundo já aprendeu a reconhecer a estrutura de um ácido, a reconhecer uma estrutura de uma base. Vimos aplicações do cotidiano para ácido e para base. Vimos a classificação de ácidos, né? Os ácidos são classificados conforme o número de hidrogênios ionizáveis, conforme a presença ou não de oxigênio, conforme o grau de ionização, né? Conforme a força. Ficou faltando, só para finalizar, da gente falar um pouquinho sobre a classificação de bases, né? Então, nós não falamos sobre classificação de bases, então vem para cá. Ó. Como é que eu posso, de algum modo, classificar as bases, né? Classificação das bases. Das bases clássicas, aquelas de arrênios, tá? Não vamos falar das outras bases, conforme Lewis ou Bronsted-Lowry. Mas as bases, elas podem ser classificadas de modo geral conforme 3 critérios. O primeiro é o número de hidroxilas que nós temos. O segundo critério é conforme a solubilidade em água, né? E o terceiro critério é quanto à força, tá? E aí a força, de novo, não tem nada a ver, a força de uma base não tem nada a ver com o poder que ela tem para corroer ou não. A força tem a ver com o grau de dissociação, e não grau de ionização. Grau de dissociação é o quanto que a base se dissocia. Isso tem a ver com porcentagem também, tá? Assim como nos ácidos, o ácido forte é aquele que tem um grau de ionização acima de 50%. Nas bases nós temos ali os mesmos critérios, tá? Então, e aí é tudo a mesma coisa, né? Eu posso classificar, nós temos aqui monobases, conforme o número de hidroxila, nós temos monobase, dibase. Então, professor, dê um exemplo de uma monobase. KOH. KOH é uma monobase. Por quê? Porque só tem uma hidroxila. Professor, vê o exemplo de uma dibase, né? Então, nós temos KCaOH, né? CaOH2. É uma dibase, porque nós temos 2 hidroxilas, certo? Nós podemos classificar as bases conforme a solubilidade. Então, gente, assim, a solubilidade das bases, quando a gente olha aqui na tabela periódica, né, que tem mais ou menos esse formato, nós temos aqui, a família do hoje, Linacama, Robson Crusoe em francês. E nós temos aqui a família 2A, que é o Bela, Magrela, casou-se com o senhor Barão do Rádio. Certo? De modo geral, quando a gente pensa em bases cujo segundo componente é um metal, né? Bases metálicas, hidróxidos metálicos, de modo geral a gente percebe que as bases da família 1A, né? Então a base de lítio, de sódio, de potássio, né? Essas daqui são muito fortes. São fortes. As bases da família 2A já são um pouco menos fortes, né? E as bases dos outros metais aqui, são fracas, certo? Então se dissocia um pouco. Se dissocia um pouco porque são pouco solúveis, né? Então aqui a força de uma base também está de alguma maneira associada com a solubilidade dela. Então,
essas bases aqui, ó, as bases formadas por lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, elas são bases extremamente solúveis, né? Se solubilizam muito facilmente, existe a possibilidade da dissociação, né? Vamos brincar de imaginar aqui para você entender o meu argumento. Ó, vamos pegar o hidróxido de lítio. Tá aqui um copo com água. Aí eu jogo hidróxido de lítio aqui. Aí o que acontece, né? Quando eu jogo hidróxido de lítio, ele se solubiliza plenamente, né? Então ele não vem para o fundo. Ele vai se solubilizar, desde que eu jogue uma quantidade minimamente adequada, né? Se eu tuchar até o talo de hidróxido de lítio, claro que ele não vai solubilizar. Se eu jogar mais sal do que água, aí fica complicado, né? Para tudo na natureza tem um limite. Mas, de modo geral, as bases de metais alcalinos, elas são muito solúveis. As bases de metais alcalinos terrosos, que é da família 2A, são solúveis também, mas bem menos do que da família 1A. E essa turma aqui, ó, do meio, as bases metálicas, então aqui você tem prata, você tem outros metais aqui no meio da tabela periódica, né? Essas bases são quase todas insolúveis, bem insolúveis. Então, se elas vêm para o fundo, quando eu jogo um hidróxido de um metal qualquer, metal X, né? Quando eu jogo ele vai direto para o fundo e não se solubiliza. Se ele não se solubiliza, ele não vai se dissociar, né? Então, não tem como. Beleza? Então, o que a gente percebe quando a gente vai para a classificação de bases? Você pode classificar ela conforme o número de hidroxilas, monobase, dibase, tribase é quando tem 3 hidroxilas, ó. O hidróxido de alumínio é uma tribase, né? E aí vai. Nós podemos classificar as bases conforme a solubilidade. Então, as bases de metais alcalinos são plenamente solúveis. De metais alcalinos terrosos são solúveis, mas não tão solúveis quanto as de metais alcalinos. E as demais bases são insolúveis. Certo? Então grava isso, é importante saber a solubilidade das coisas. Daqui a pouco nós vamos entrar em ensaios, vocês vão entender o porquê. Para uma série de situações, o químico precisa dessas informações, ele precisa saber disso, né? Daqui a pouco a gente vai ver, principalmente quando entrarmos em ensaios. E a força de uma base está associada com o grau de dissociação, né? Então, vamos equacionar isso por meio de uma reação, né? Então, NaOH é uma base muito forte. Por quê? Porque quando eu jogo ela em água, vai ocorrer a dissociação, né? Eu vou formar muito Na mais e muito hidroxila menos. Praticamente todo o Na que eu tenho aqui, ó, vai formar íons Na+. Praticamente toda a hidroxila que eu tenho aqui, ó, vai ficar na forma de hidróxido, certo? Então, essa reação se dá no sentido praticamente 100%. Né? Tá claro? Então, essa é uma base forte por conta disso, porque praticamente todo o meu hidróxido de sódio que eu joguei, ele se dissocia, né? E aqui eu falo a palavra dissocia porque eu já tenho os íons. NaOH é uma substância iônica. Então já não tem a formação do íon. O íon ele já existe anteriormente. Então o íon só se desfaz, né? Ele só se dissocia. Tá claro? Beleza? Então essa daqui é uma base forte. Todas as bases de metais alcalinos são fortes. Essas daqui são moderadas, menos fortes. E todas as demais são fracas. Certo? Gente, eu acho que para começar a brincadeira de ácido e base já tá bom, né? Senão a gente fica aqui. O conteúdo ele é infinito, né?
ele é infinito. Então, vamos agora para o nosso item 5, né? Olha lá, ó. Vamos voltar aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu acho que a gente já cumpriu adequadamente os 4 primeiros itens, ó. Então, vimos ali inicialmente a diferença entre compostos iônicos e moleculares. Relembramos ali brevemente a classificação e nomenclatura de compostos inorgânicos, só para você não ficar perdidão. Depois, aprofundamos o conceito de ácido e base, né? Vimos ali pH e pOH. Agora, no final, relembramos aqui mais alguns conceitos de ácido e base. E agora vamos lá para o item 5, onde a gente vai aprofundar os conceitos de sais e óxidos, certo? Então vamos para lá, ó. Item 5. Aprofundando os conceitos de sais e óxidos. Vamos começar pelos sais, né? Então tá aqui. O que a gente vai ver um pouquinho sobre os sais? Definição, nomenclatura, classificação, obtenção, solubilidade em água. Vamos falar um pouquinho sobre os sais e o pH. E também vamos falar um pouquinho sobre o cotidiano, tá? Nomenclatura a gente já falou, tem muita coisa que já está dita, mas é mais ou menos o tom que a gente vai ter agora daqui para frente, beleza? Bom, tá dando 22 minutos, eu vou parar esse vídeo por aqui. No próximo, vamos voltar ao assunto de sais, ok? Beijo, beijo e até a próxima.